das orientações recebidas da direção diretamente da capela da Casa Arquiepiscopal, vamos transmitir a adoração, a oração de vésperas e a Eucaristia, presididas pelo Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco José Serra Coelho, no contexto das orientações emanadas pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelo próprio Arcebispo de Évora, e no âmbito das orientações recebidas da Direção-Geral da Saúde, com vista à proteção das populações face à pandemia que nos atinge. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezamos ao Espírito Santo, invocando a sua presença, para que Ele nos ensine a rezar e nos conduza neste tempo de oração pela nossa querida Arquidiocese. Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma, creio de humildade, eu te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto quanto corresponde ao plano do Pai Eterno. Revela-me os teus desejos. Faz-me entender o que o amor eterno deseja de mim. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade e a
senão um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do Pai eterno. Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Ilumina-me, guia-me, fortalece-me e consola-me. Diz-me o que devo fazer. Dá-me as tuas ordens. Prometo submeter-me a tudo o que desejares de mim. Dá-me a conhecer a tua vontade. Amém. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves, Tu me conheces. Sei que estou em Ti e que a Tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não Te alegras com o sofrimento de Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos do Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. São Camilo de Lelis, padroeiro dos enfermeiros, hospitais e profissionais de saúde, rogai por nós. São João de Deus, rogai por nós. Senhor, intercede junto do Pai por todos os doentes. E unindo-nos a todas as famílias que lá em casa vivem momentos diferentes no cotidiano do seu labor e reaprendem a estar em casa. Famílias que durante tanto tempo sentiram a vida mais no exterior do que no íntimo do seu lar. Rezamos com todos para que o Senhor nos dê a capacidade de edificar a comunidade familiar, assentes no amor, como São Francisco de Assis o fazia com as suas fraternidades. Senhor, que nos destes o mandamento novo, ensina-nos a vivê-lo em família, no íntimo das nossas casas. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Unidos a todas as famílias, profissionais de saúde e curadores de quantos sofrem, rezamos pelos irmãos doentes. Senhor nosso Deus, que enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção,
suportar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E depois destes silêncios fecundos e habitados, vamos preencher com a oração da Igreja, a oração de vésperas, nesta solenidade de São José, o nosso louvor, porque nos alegramos no Senhor com aquele que é o guardião da Igreja e para nós modelo de paternidade. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. José, de coração humilde e casto, a quem Deus entregou a nova Eva, feliz de ti, que viste começar a redenção. Chamado para esposo de Maria e para Pai de Deus feito menino, tu o protegestes e deste o alimento ao próprio Deus. Patriarca do silêncio e do trabalho, escondes na humildade o coração, cheio de amor a Cristo e sua mãe, em Nazaré. Tu recebeste a arca da aliança que Deus veio firmar com o seu povo. Defende a Santa Igreja que há na terra, povo de Deus. Quando Deus encarnou em sua esposa, a promessa fez-se realidade. Protege com a tua intercessão os nossos lares. Louvor a Deus, Trindade única e
O Salmo 14, escrito em forma de diálogo, é uma liturgia de entrada no santuário de Jerusalém. O salmista, que deve ser um peregrino, faz uma pergunta: quem habitará, Senhor, na vossa montanha sagrada? Um sacerdote ou um levita, guardião da porta do templo, respondendo e enumerando as condições para alguém entrar na casa do Senhor, ou melhor dizendo, na intimidade de Deus, e para oferecer um culto que lhe seja agradável e uma liturgia que não fique apenas em gestos exteriores, mas nasça do coração e mude o mundo, praticar a justiça, dizer a verdade, não fazer o mal. Maria e José encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Maria e José encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Quem descansará na vossa montanha sagrada? O que vive sem mancha e pratica a justiça, e diz a verdade que tem no seu coração. O que não usa a língua para levantar calúnias, e não faz o mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder, jamais será abalado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria e José encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. O Salmo 111, usado por Israel para celebrar a renovação da aliança, descreve a felicidade do justo nos três domínios fundamentais da vida: a posteridade, a riqueza para distribuir pelos pobres, a vitória sobre os inimigos. O homem justo é fiel a Deus e ama os seus preceitos. É generoso, usa de misericórdia e em tudo procede com justiça. As bênçãos desta vida encher-o-ão de paz. Terá riquezas, viverá em segurança, será um homem de fé, verá os adversários confundidos e, ao partir deste mundo, deixará atrás de si memória eterna, apesar da inveja e indignação dos ímpios. Disse a mãe de Jesus: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Disse a mãe de Jesus: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo
deixará memória eterna. Ele não receia más notícias. Seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Ao vê-lo, o ímpio fica indignado. Arranja os dentes e desfalece. Os desejos dos ímpios saem frustrados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse a mãe de Jesus: Filho, porque procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Composto em plena perseguição romana, o cântico com que terminamos as vésperas desta solenidade de São José e que faz parte de uma visão do Apocalipse, deveria, à semelhança de muitos salmos, ser um hino de lamentação e de súplica a Deus, para que no meio de tantas tribulações socorresse os seus fiéis. Mas não é isso que acontece. Tal como outrora Moisés cantara o cântico da primeira grande libertação junto ao Mar Vermelho, assim os mártires cristãos, apesar da violência e da morte que os envolvem, cantam diante do trono de Deus e do mar de cristal este hino de adoração. Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, ó Rei do Universo. Senhor, que não há de temer e glorificar o vosso nome, porque só vós sois santo. E todas as nações virão prostrar-se diante de vós, porque se manifestaram os vossos juízos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como quem serve ao Senhor e não aos homens, certos de que recebereis como recompensa a herança do Senhor. Servi a Cristo, o Senhor. O justo crescerá como o lírio O justo crescerá como o lírio, e florescerá para sempre na presença do Senhor. o justo crescerá como o lírio, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. o justo crescerá como o lírio. A hora de vésperas termina diariamente com o cântico da Virgem, que tem por título A Alegria da Alma no Senhor e que é tirado do Evangelho de São Lucas. Maria louva o seu Deus pelas maravilhas que realizou naquela que é a sua humilde serva.
Foi ele que fez tudo. Ela limitou-se a dizer que sim. Na prodigiosa passagem da Virgem à maternidade, que em si acaba de acontecer, Maria descobre o estilo da ação renovadora de Deus, todas as vezes que ele derruba os poderosos de seus tronos para exaltar os humildes, ou enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Jesus tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Jesus tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Invoquemos humildemente a Deus, fonte de toda a paternidade, nos céus e na terra, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai Santo, que revelastes ao justo José o mistério de Cristo, oculto desde toda a eternidade, fazei-nos conhecer melhor o vosso Filho, Deus e homem. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai Celeste, que alimentais as árvores do céu e vestis a erva dos campos, dai a todos os homens o pão do corpo e da alma. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Criador de todas as coisas, que nos confiastes a obra das vossas mãos, fazei que os trabalhadores gozem dignamente o fruto do seu trabalho. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Deus de toda a justiça, que amais os homens justos, concedei-nos, por intercessão de São José, a graça de vos agradarmos em todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Concedei propício a vossa misericórdia aos moribundos e aos defuntos, por meio de vosso Filho, com Maria, sua mãe, e São José. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiaste a São José a guarda dos mistérios da salvação, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar e realizar plenamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vai ser retirado o Santíssimo Sacramento, porque a plenitude
desta oração acontecerá na Eucaristia, que se segue dentro de momentos. A grande bênção é o Senhor que se faz presente no pão e no vinho, no grande sacrifício renovado do Calvário, da ressurreição, do Pentecostes, o envio missionário. Acompanhemos no nosso coração este momento em que o Santíssimo é recolhido no sacrário desta capela. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Este é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por meio amor de Cristo. Neste dia em que a Igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Santa Maria, queremos convidar todas as famílias a unirem-se de um modo especial a esta celebração e a centrarem a sua oração, sobretudo, no Pai. Hoje, dia do Pai. Queria abraçar cada pai e dar-lhe a certeza de que são a presença do Senhor, essa palavra Pai, que Jesus nos ensinou a chamar a Yahvé, é a palavra que as crianças aprendem logo no início. Este é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por meio amor de Cristo. Neste dia em que a Igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Santa Maria, queremos convidar todas as famílias a unirem-se de um modo especial a esta celebração e a centrarem a sua oração, sobretudo, no Pai. Hoje, dia do Pai. Queria abraçar cada pai e dar-lhe a certeza de que são a presença do Senhor, essa palavra Pai, que Jesus nos ensinou a chamar a Yahvé, é a palavra que as crianças aprendem logo no início da sua vida. Papá. É a mesma palavra para Deus. Abá. Pai. Paizinho. Pai bom. Por isso, cada pai leva este mistério de revelar o amor de Deus aos seus filhos. Queria pedir ao Senhor que, por intercessão de São José, guardasse a sua Igreja. Ele é o guardião, o patrono da Igreja. Foi exatamente São João 23 que colocou São José pela primeira vez no ordinário da missa, no cânon 1. Queremos tê-lo presente como intercessor da Igreja. E hoje lembrar com muito carinho, gratidão e saudade Dom Maurílio de Gouveia, que celebra o seu primeiro aniversário de falecimento. Todos juntos, sejamos um no coração de Deus, na certeza de que o Senhor está connosco. Peçamos-lhe perdão, porque somos pecadores. Confessemos humildemente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiastes a São José a guarda dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor falou a Natã, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor, quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que nascerá de ti, e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome, e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A sua descendência permanecerá eternamente. A sua descendência permanecerá eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. A sua descendência reinará eternamente. Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre e estabelecer o seu trono por todas as gerações. A sua descendência reinará eternamente. Ele me invocará. Vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor. A minha aliança com ele será irrevogável. A sua descendência reinará eternamente. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por meio da lei, mas pela justiça da fé, que se fez a Abraão ou à sua descendência a promessa de que receberia o mundo como herança. Portanto, a herança vem pela fé, para que seja dom gratuito de Deus e a promessa seja válida para toda a descendência, não só para a descendência segundo a lei, mas também para a descendência segundo a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: Fiz de ti o Pai de muitos povos. Ele é o nosso Pai diante daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos, como lhe tinha sido dito: assim será a tua descendência. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para nos anunciares a boa nova da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, os seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedestes assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhe: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar em casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, celebrar São José é encontrarmos-nos com o testemunho de vida de um homem que soube viver na fidelidade, sempre na dimensão do silêncio. A primeira leitura do segundo livro de Samuel falava-nos da necessidade de se construir uma casa para Deus. Natã, o profeta, vai ter com David, o rei, e lembra-lhe que ele tinha já um palácio de alvenaria em pedra e que o Senhor vivia ainda num lugar de simplicidade, ou seja, na tenda da reunião. Por isso era necessário construir-lhe também um templo. O Senhor não precisa que o homem faça templos, porque o universo é o seu templo. Ele quer fazer da vida de cada um de nós seu templo, sua morada, sua habitação. Por isso a promessa é dada a David de uma maneira permanente. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. É esta presença de Deus a habitar o coração do homem, o reino de Israel, numa dimensão universal de salvação messiânica, que hoje nós celebramos em São José. Ele é chamado, convidado por Deus, a ser o guardião desta pequena família, Maria, Jesus e José. E ao mesmo tempo a viver como defensor desta casa, a casa de Nazaré. Mas antes de tudo, importava que o Senhor vivesse no seu coração, que ele aceitasse os planos de Deus sobre a sua vida. E sabemos como José acolheu com simplicidade o plano de Deus para ele e deu o seu sim, realizando até ao fim, com toda a dedicação, aquilo que o Senhor esperava dele, que ele guardasse o seu filho, o acompanhasse, o protegesse, o carpinteiro, o pai do Filho de Deus. Gostaria muito de meditar convosco sobre este silêncio de José, que se confunde com o silêncio de Abraão, como nos lembrava a segunda leitura nesta epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Abraão acolheu na fé, no seu coração, a vontade de Deus e por isso sacrificou totalmente a sua vida,
para ser pai. Pai de todos os povos, pai na fé, aceitando inclusivamente aquilo que Deus quisesse para o seu filho Isaque. Foi neste silêncio que José se inspirou. E importa perceber que este silêncio foi também educativo para Jesus. Afinal, São José é o educador de Jesus, o pai adotivo de Jesus. Jesus tinha consciência da sua identidade. Sabemos que ele respondeu: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Ele sabia quem era São José e sabia também quem era o seu pai. Porém, no dia a dia, ao ver em José o silêncio permanente, ao sim dado à vontade de Deus, Jesus foi assumindo o seu silêncio à vontade do Pai. Cresceu neste ambiente de que a vontade do Pai era o seu alimento cotidiano, de que havia de todos os dias fazer em primeiro lugar a vontade do Pai. O homem justo lhe mostrava. O sim de Maria, cotidiano, permanente, ex-humilde serva do Senhor, estava ali, ao seu lado. Foi nesta família que Jesus cresceu em graça, em estatura, se robusteceu e aprendeu a dizer o sim total da sua vida à vontade do Pai. Gostaria muito que cada família se inspirasse nesta particularidade da família de Nazaré e perceber que os filhos ouvem com os olhos e que o testemunho é a primeira dimensão educativa. Gostaria muito de me sentir em cada casa, em cada família cristã e compartilhar convosco este serão, na alegria dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos bisnetos, quem sabe, e conversarmos sobre a transmissão da fé às novas gerações. E num tempo onde muitas vezes o papel do pai é ausente ou menos valorizado, inspirar-nos em José para recuperarmos esta grande missão da paternidade no seio da família. Rezamos por todos os pais e pedimos ao Senhor que em cada família hoje haja a luz acesa da esperança e cada pai carregue aos seus ombros a certeza que o Senhor está com ele, o inspira na sua missão e a sua paternidade é insubstituível para a edificação da família cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, do seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo e humilde, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas
dizendo com alegria: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que exercem a autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e de retidão, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua fé e a de seus filhos, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos que nos acompanham pelas redes sociais, para que por intercessão de São José tenhamos uma boa morte na paz de Deus, oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, velai por todos os filhos da Igreja, para que nas alegrias e provações desta vida descubram como São José a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar em vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Em humildade e contrição, sejamos aceitos por vós, Senhor, e assim, ó Deus, este sacrifício se torna agradável a vossos olhos. Lava-me, Senhor, das minhas iniquidades, purifica-me de todos os meus pecados. Orai, meus irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar de coração puro, imitando a dedicação e fidelidade com que São José serviu o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e exaltar, bem dizer e proclamar a vossa bondade na solenidade do bem-aventurado São José. Homem justo, foi por vós escolhido para esposo da Mãe de Deus. Servo fiel e prudente, foi constituído chefe da vossa família, para guardar com paterna solicitude o vosso Filho unigênito.
concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, com meu irmão José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos do vosso servo Maurílio Jorge de Gouveia, que hoje celebra o primeiro aniversário da sua partida para a vossa casa. Configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos enviou. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo vamos receber, os guarda todos para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. O corpo de Cristo. O sangue de Cristo. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Não temas, José. Maria dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus.
Oremos. Senhor, que na solenidade de São José alimentastes a vossa família à mesa deste altar. Defendei-a sempre com a vossa proteção e velai pelos dons que lhe concedestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Unidos a toda a Igreja, rezamos pela superação desta enorme provação que vivemos da pandemia, deste vírus Covid-19. A oração que rezamos foi escrita pelos bispos da Europa para pedir ajuda, conforto e salvação. E é proposta do Conselho das Conferências Episcopais da Europa e da Comissão dos Episcopados da União Europeia. Unamo-nos interiormente neste espírito de oração compartilhada. Deus Pai, Criador do mundo, omnipotente e misericordioso, que por nosso amor enviaste o teu Filho ao mundo como médico dos corpos e das almas, olha para os teus filhos, que neste momento difícil de desorientação e consternação em muitas regiões da Europa e do mundo se voltam para ti em busca de força, salvação e alívio. Livra-nos da doença e do medo, cura os nossos doentes, conforta os seus familiares, dá sabedoria aos nossos governantes, energia e recompensa aos médicos, enfermeiros e voluntários, vida eterna aos defuntos. Não nos abandones neste momento de provação, mas livra-nos de todo o mal. Tudo isto te pedimos ao Pai, que com o Filho e o Espírito Santo vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe da Saúde e da Esperança, roga por nós. Ao invocar a bênção do Senhor, gostaria de ter, de um modo muito presente, os pais. E lembrar-lhes que a Comissão Episcopal do Laicado e da Família, a que eu próprio pertenço, lhes dirigiu uma mensagem intitulada Pais firmes, fortes e fiéis. Podeis encontrar esta mensagem na página da nossa Arquidiocese, que a certa altura, mesmo a concluir, diz: e faço como oração também desta bênção, que São José faça ver àqueles que geraram vidas, as adotaram ou vivem outro tipo de paternidade confiada e aceita com amor, o valor da própria vida, oferecida pelo bem dos que formam a sua comunidade familiar. Que São José os ajude a ter um bom dia do Pai e a ser cada vez melhores pais. Parabéns, pais. A bênção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz. Antes de fazer a despedida, o nosso diácono gostava de convidar a todos para às 21 horas nos reunirmos em oração a partir de todos os nossos meios digitais e rezarmos o terço do Rosário segundo os Mistérios Luminosos. Foi uma proposta da Conferência Episcopal Italiana, que vive um momento muito difícil, com o apoio do Santo Padre, o querido Papa Francisco, que, como sabemos, tem uma relação muito própria com São José. Este dia
no seu pontificado é marcante e ele generalizou a todas as anáforas a oração de São José, que São João 23 colocou na primeira anáfora. Apoia, portanto, esta oração e o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Sr. Cardeal Patriarca, ontem, numa celebração transmitida pela emissora católica Rádio Renascença, apelou também a que nós portugueses nos unamos e que todos os europeus estejamos juntos hoje, às 21 horas, na oração mariana do terço, pedindo a intercessão de São José, pedindo a Nossa Senhora que ajude o mundo, que ajude a Europa e nós, com muito carinho, que ajude Portugal. Até logo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.